Para você montar um flagrante de tráfico de entorpecente, de furto, de roubo, você tem um tremendo trabalho de investigação, se não for em flagrante. O porte de arma é simples, pegou com a arma, prende. Seria muito mais fácil para a polícia tirar os bandidos da rua, porque bastaria fazer operações voltadas para isso. E a lei permitindo, dizendo, é proibido andar armado. Veja um exemplo do Japão. Todo mundo agora ficou espantado justamente por causa disso. No Japão, a restrição à arma é absurda. E eles praticamente não têm crimes com armas de fogo. É justamente isso que é um discurso que eu não sei por que não entra na cabeça das pessoas. Quanto mais você arma a população, mais próximo você vai chegar do caos que vivem os Estados Unidos. Por causa de um entendimento errado de uma norma constitucional que foi feita na época da conquista do Oeste. Que não tem mais sentido existir hoje. De uma pessoa ter uma R-15 em casa. No Brasil hoje você está podendo comprar metralhadora. Isso é uma coisa absurda. O que alguém vai querer com isso? Você é colecionador. Ah, vai colecionar selo. Eu não consigo entender a justificativa para isso. Por que eu estou colocando esta questão da arma? Porque se a intolerância que ocorreu ali naquela festa, que era uma festa particular, se o cara quiser fazer uma festa colocando um pôster do Lula pelado, o problema é dele. Como também se quiser fazer do Bolsonaro, o problema é dele. É de quem está fazendo a festa, ô Paulo. Por que o outro que estava passando na rua estava incomodado com aquilo? É o sinal da intolerância, mas que foi amplificado porque os dois estavam armados. Eu duvido que o agente penitenciário federal teria entrado na festa se ele não tivesse armado. Ele não entra lá para dar um soco no petista, porque ele ia apanhar. Toda a valentia, tudo o que aconteceu porque ele estava armado. E a cena foi pior ainda porque o outro estava armado. E independe porque não tem que se falar, mas os dois atiraram, depois os outros da festa chutaram ele. Veja bem, estava todo mundo naquela festa. O que esse cara tinha que entrar dentro de uma festa que não era do lado da casa dele, que não o estava incomodando, porque os caras são petistas? Aonde a gente está chegando? Existem algumas pessoas, e parece que a gente está perdendo, Paulo, a capacidade de se indignar. Isso é que está me incomodando mais. Aconteceu uma coisa semana passada, e pouca gente não repercute, infelizmente, esse tipo de coisa. Você sabia que o Daniel Silveira, aquele boçal do discurso pelo AI-5, que é um semi-analfabeto, ele é semi-analfabeto, recebeu a Ordem do Mérito do Livro, uma medalha do Ministério da Cultura. Ordem do Mérito do Livro para um semi-analfabeto ignorante boçal. E ofereceram a mesma medalha para um acadêmico da Academia Brasileira de Letras. 2. Sabe o que eles fizeram? Se recusaram a receber a medalha. E eu achei engraçado que a justificativa de um deles foi a seguinte: as más companhias eu escolho. Ninguém vai me impor. A gente está vivendo um momento de inversão. A família do Carlos Drummond de Andrade se manifestou também, reclamando porque ele tem essa medalha. É uma coisa assim. Então, esse governo não tem a menor noção de decência para nada. Para nada. Quando eu falo aqui que a gente está escolhendo qual desgraça a gente vai querer para 2023, é justamente por isso. Em nenhum momento alguém ouviu aqui eu defender o Lula ou o PT no que ele fez durante o governo. Mas tem uma coisa que é inegável. É inegável. Durante os 8 anos do governo Lula, ninguém viu atrocidades serem cometidas em nome de uma suposta moral ou posição ideológica.
Eu concordo com algumas pessoas que dizem que o Brasil tem filósofos demais e engenheiros de menos. Mas justamente este grupo que fala isso e que está no poder hoje, está cancelando pesquisas científicas em relação à saúde pública, Paulo. O corte de verba de pesquisa que está sendo criminoso, está afetando pesquisas de vacinas, de remédios, que são feitos pelas instituições federais de pesquisa. Aonde a gente vai parar? Qual é a concepção que esse governo tem de país desenvolvido? Qual é a concepção que esse governo tem de futuro? Alguém pode me dizer qual o plano de governo para o Bolsonaro para os próximos 4 anos? Não existe. O Bolsonaro não diz, ele não disse nem para os primeiros 4 anos, né? Os dois candidatos estão falando, o Lula fala em reconstrução e o Bolsonaro fala em manutenção do que foi feito pelo país. Ele está destruindo o Brasil. E ficam todo mundo, o discurso dos dois polos está uma coisa monótona. Querem voltar a roubar o Brasil, querem voltar a roubar o Brasil. Gente, o Centrão faz o quê? Essas emendas de relator estão roubando dinheiro do SUS. Do SUS, dinheiro de saúde enquanto morre gente no Brasil. O cara aprova um projeto de emenda constitucional criando 40 bilhões de despesas para supostos auxílios. Não conseguiu pagar o Auxílio Brasil para todo mundo que tem direito, Paulo. Só no Rio de Janeiro faltam 170 mil pessoas que não conseguem se cadastrar e que têm direito a receber o auxílio que existe hoje. Se ele não consegue pagar o que existe hoje para ninguém, para todo mundo, o que vai acontecer? Ele vai criar isto, usar na eleição e ninguém vai receber. E vai chegar ao final do ano. Em 4 anos ele não corrigiu a tabela do imposto de renda. Em 4 anos ele está destruindo a pesquisa brasileira. O ensino brasileiro nunca foi tão ruim. Que tipo de concepção de país essa gente tem? De não olhar para frente. E aí quando 2 deles se matam, atiram um no outro, você vê essa situação e não tem justificativa a atitude do agente penitenciário federal dizer que eles estavam armados porque ele invadiu a festa. Mas, na verdade, isso só é um retrato do que a gente está vivendo hoje no Brasil. 2 lados brigando e são 2 lados da mesma moeda. É tudo aquilo que o Brasil não merecia mais. É muito triste a gente chegar num ponto desse. E agora está virando caso de polícia. Ainda nessa linha das armas e da polarização, o deputado federal Eduardo Bolsonaro comemorou 38 anos e o bolo do Eduardo Bolsonaro tem um formato de arma, um 38ão, Mohamed. Olha, Paulo, os 3 filhos do Bolsonaro, eles têm uma característica comum nos 3. Dizem que o melhorzinho é o Flávio, porque o Carlos caiu do berço quando era criança. Com certeza, esse cara não é normal. O Eduardo é um idiota. Um cara que não tem conteúdo, que não consegue falar nada que sirva para alguma coisa. Você sai de uma conversa com ele do mesmo jeito que entrou, um cara vazio. O único que tem uma certa veia política é o Flávio. Mas todo mundo sabe que é um cara que não consegue explicar até hoje de onde veio o dinheiro dele. Falei, é uma coisa boçal, mas é o único discurso que ele faz. O Eduardo Bolsonaro só tem um discurso, arma. Mas é que ele também fazia 38 anos, né? Sim, mas ele só tem esse discurso de arma. Me diz alguma coisa com o Eduardo Bolsonaro, porque esse cara foi o cara que teve mais votos em Santos para deputado federal. O que ele fez pela Baixada? Eu não consigo, são coisas inaceitáveis para mim. Você tem um deputado federal que tem um único discurso, arma. Arma, só isso.
Os 3 não falam nada de aproveitável. E são os caras que mais influenciam o pai. É o retrato deste governo. É um retrato triste do que a gente está vendo acontecer com o país. Opinião 2.0 volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0 desta terça-feira, o Roberto Mohamed está analisando as notícias com você. Mohamed, manda um abraço para a telespectadora Maria Estela, do Gonzaga, que é tua fã. Não perde um programa. Ô, Maria Estela, obrigado. Um abraço para você. Maria Estela mandou um super abraço, é fã absoluta do Roberto Mohamed. Mohamed, nós temos uma pauta bomba hoje aqui, que é uma declaração da apresentadora Xuxa Meneghel. A Xuxa, surpreendentemente, ela disse no final de semana, no domingo, na Bienal do Livro em São Paulo, que a melhor libido, o melhor desempenho sexual entre homens e mulheres é daqueles que adotam a alimentação vegana. Ela falou da pele também, que tem a pele melhor, mas o que repercutiu é que ela falou que os veganos têm as melhores ereções, mais fortes, e as mulheres têm a libido mais acentuada. É surpreendente isso para você, não? Não, essa pauta é bomba. Eu vou explicar para o telespectador, porque essa pauta é bomba, porque o apresentador desse programa, ele come muito comida vegetariana e macrobiótica. Então, ele às vezes tenta convencer a gente de que ele está certo. Você vê que essa declaração feita por uma grande cientista reconhecida no mundo todo, com artigos publicados inclusive em revistas sérias, como é o caso da Xuxa, pode mudar a vida das pessoas. E levando-se em conta que tem um monte de idiota que acredita em tudo que o influencer dele fala, vai ter gente virando vegana, sem entender que, primeiro, para ser vegana você não pode ser pobre, porque tudo que é vegano custa caro pra cacete. Vai desde o cinto, a roupa e tudo que você tem. O vegano é o vegetariano fanático, é aquele cara que leva tudo ao extremo, ou seja, ele é chato, ele é tão chato quanto um religioso fanático, quanto um bolsonarista fanático, quanto um petista fanático, só que ele multiplica isso por 10. O veganismo virou uma religião. Se ele tem desempenho sexual bom, pode até ser, mas vai ser um cara chato pra cacete. Não tem o que... Ninguém aguenta conversar com um vegano. Porque não existe o vegano discreto, aquele vegano que só cuida dele. O vegano faz cara feia quando você está comendo alguma coisa. O vegano faz cara feia quando olha um cinto de couro na sua calça. O vegano não suporta, ou seja, ele não convive com as pessoas que não são veganas. Uma pauta dessa só é bomba na cabeça do apresentador deste programa, porque ele não tem nem coragem de ser vegano. Ele não tem coragem de ser vegano. Porque aqui no programa, quando a gente precisa, com a direção da emissora, marcar um almoço para resolver alguma coisa, eu de propósito exijo que seja uma churrascaria, para obrigá-lo a sentir o cheiro da carne. E ele diz, não, mas eu como carne com os meus filhos, porque os filhos dele não são vegetarianos nem macrobióticos. Mas é ridículo que uma coisa dessa seja dita numa Bienal do Livro. Por sinal, Paulo, eu fui na Bienal do Livro, Felipe queria ir. Eu fiquei espantado, porque aquilo estava lotado, completamente lotado. E num país que lê muito pouco. O Daniel Silveira disse que leu 831 livros. Pornográficos. 831 livros. Esse cara é um idiota, deve ser aquelas brochurinhas que vendia na banca antigamente. Não imagina se um cara desse leu 800 livros. Ele lê, revista em quadrinho, ele chama de livro, é por isso. Porque tem figura. Não dá para levar a sério esse tipo de coisa. Mas eu notei um negócio na Bienal, que se aquela molecada toda que estava lá, porque a quantidade de adolescentes, isso é típico da Bienal, é surpreendentemente alto. Se eles realmente lerem, o Brasil está salvo. Pelo menos o estado de São Paulo. Porque estava lotado.
Mas eu notei também que a grande lotação era nos estandes que tinham palestras. Agora, o que a Xuxa foi fazer na Bienal do Livro? Dá essa declaração. Não tem nada a ver com a Bienal do Livro. Ela não é escritora. E também vem falar sobre uma coisa sem comprovação científica nenhuma. As pessoas no Brasil estão perdendo o senso. Como eu falei para você, os influencers no Brasil, a influência no Brasil é mostrar a bunda. É ficar se filmando na academia. Você está influenciando o que na vida das pessoas? O que a Jade influencia de concreto para os milhões de seguidores dela? Nada. Nada. As pessoas estão perdendo referência. Elas estão perdendo o conteúdo. Outro dia o Ricardo Amorim estava comemorando, porque chegou, quando ele tinha chegado a 100 mil seguidores, eu acho que agora ele tem 1 milhão. O Ricardo Amorim é um dos caras mais preparados e inteligentes desse país. Aí o cara tem 38 vezes menos seguidores do que uma Jade. A Anitta é considerada uma das pessoas mais influentes do Brasil. Pelo amor de Deus, o que ela fala de relevante? São coisas que eu não consigo entender e o problema é que as pessoas não estão entendendo que a gente está pavimentando um caminho para um futuro que é escuro, que não tem saída. Aonde a gente vai chegar, eu realmente não sei. Na verdade eu errei, não é 831. O Daniel Silveira disse que leu 832 livros. Agora, às vezes a pessoa fala o que quer e depois arca com consequências que não quer. O ex-piloto de Fórmula 1, tricampeão mundial, Nelson Piquet, um ídolo do esporte brasileiro, que depois de aposentado, né, da carreira, acumula alguns episódios controversos. A justiça aceitou um processo contra ele por declarações racistas e homofóbicas, racistas contra o atual piloto mais premiado da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton. Eu só vou fazer uma observação. Eu acho inacreditável essa mania dessas ONGs que querem ações afirmativas e que estão exagerando na mão. Não vou aqui ficar defendendo o que o Nelson Piquet falou, mas para quem estava ouvindo o que ele falou, quem viu o vídeo, ao invés de ficar falando bobagem sem ver, eu não sei se a produção tem, o Nelson diz o seguinte: neguinho passa por tal. Olha, eu parei de usar esse tipo de expressão, mas eu usava. Quando você fala neguinho passa, neguinho faz, a gente não está falando de uma pessoa negra. A gente está falando de uma pessoa. É uma expressão que eu já usava na adolescência. Só que, quando ele usou a expressão, mas se referindo ao Hamilton, aí ele parou. Um cara que tem a história dele tinha que ser minimamente inteligente para perceber que ele não pode usar essa expressão ali, e principalmente em público. É o que eu vivo falando aqui, que o Bolsonaro pensa que a live dele é a macarronada de domingo em casa. Lá você pode falar bobagem que você quiser, mas você não pode falar isso em público sendo presidente da República. O Nelson sempre foi irreverente. E eu acho que era a melhor característica dele. Enquanto tudo que o Ayrton Senna falava era calculado, o Senna não dava uma entrevista sem pensar no que ia falar. Ele tinha toda uma equipe de marketing, o Nelson nunca teve. O Nelson era um piloto raiz. Algumas vezes exagerava, mas em algumas vezes ele era autêntico, contra toda uma hipocrisia que existia no circo de Fórmula 1. O Nelson faz falta um piloto como ele, que era divertido, botava lenha na fogueira. A resposta do Hamilton foi infeliz também, né? Quem é Nelson Piquet na fila do pão? Praticamente foi isso que ele disse. Falou, é um tricampeão do mundo numa época em que a Fórmula 1 era extremamente competitiva. Ó, ele fala, a vinheta vai ser legal, porque aí ele chega... Silva? Não,
O Neguinho meteu o carro e deixou. Mas foi o que o Senna fez. Em 90. Não, o Senna não fez isso. Pô, o Senna saiu reto. Reto. Você acha que ele não faria aquela curva? Ele? Nunca. Não, ele foi para... Não, o Neguinho meteu o carro e deixou. Mas foi o que... Então, ele não fala. O problema é que ele tem. Então, ele tinha que ser inteligente o suficiente, mas a colocação dele, eu entendi o que ele falou. Ele usou esta expressão que você usa numa conversa. Você usava, mas ele estava se referindo a um piloto negro. Mas ele usou o artigo Estava fatal, né? e estava fatal que isso ia acontecer. O Nelson tem feito umas escolhas que, ultimamente, primeiro dirigindo o carro do Bolsonaro no 7 de setembro do ano passado, também foi uma coisa meio ridícula. O Nelson tem essas características. Eu sou fã do Nelson piloto. Mas onde eu vou chegar aí? É reprovável? É, mas cabia. Se fosse tomar alguma medida, cabia o Hamilton tomar. Esta ação foi iniciativa de uma ONG. Desculpa, a gente está chegando num país agora em que todo mundo é fiscal da vida alheia. Eu acho que o cara acaba pagando pelas próprias redes sociais. Entrar com uma ação, uma ONG, entrar com uma ação por uma ofensa feita a um piloto inglês que não está nem aí, já fechou o livro e continuou em frente. Isso é ridículo. Como se a justiça brasileira não tivesse bandido demais para condenar. Isso aqui para mim é hipocrisia. Isso aqui para mim é palhaçada. Isso aqui é o tipo da coisa que se resolve. O Nelson pediu perdão, pediu desculpas. E se o Hamilton respondeu ou não aceitando, é problema dos dois. Que ONG é essa que provoca uma situação dessa? E o Ministério Público não tem provocação, não tem que fazer. Desculpem, a gente está chegando num momento que a gente está ultrapassando todos os limites da fiscalização total da vida alheia. Todo mundo é juiz agora. Todo mundo é fiscal da moralidade. Pô, olhem para o próprio rabo. Agora, esse episódio, ele tem um outro ingrediente interessante aí, que é o Nelson Piquet, a filha dele, Kelly Piquet, ela é namorada do Max Verstappen, que disputa o Mundial disputou muito no ano passado, ganhou na última prova do Lewis Hamilton. Nesse ano a Mercedes não está tão competitiva, então o Lewis Hamilton não está disputando, não está conseguindo alcançar, ficar próximo do Verstappen. É o Leclerc da Ferrari que é o perseguidor. Mas tem esse ingrediente a mais, né? Não, na verdade, eu nem acho que é isso. O Nelson não é um cara Eu não vi ele até hoje elogiar o Verstappen. Até hoje eu nunca vi uma declaração dele elogiando o Verstappen. O problema do Nelson e algumas pessoas têm essa questão, pessoas que foram boas no que fizeram, atores. E vou falar isso porque até eu conversei com um amigo a semana passada, que é ator, e ele me disse, e ele hoje sofre as consequências de uma coisa da natureza dele, e que ele explicou por que ele acha que isso começou já lá da juventude. O Nelson, quando abandonou a Fórmula 1, ao contrário de Prost, Mansell, o próprio Emerson, ele se afastou totalmente do meio. Ele trabalha muito, pouca gente sabe disso. O Nelson batalhou muito para que o kart voltasse a ser relevante no Brasil, porque é o kart que forma novos pilotos. Mas ele se afastou, ele montou as empresas dele e tal. Ele não é um cara presente na mídia, ele ainda é próximo da competição, até porque tem 2 filhos correndo, mas ele não fez o caminho que seria natural. Se o Ayrton tivesse vivo, estaria provavelmente dentro do circo, ou como um chefe de equipe. Como o Felipe Massa, ou trabalhando, né? Como o Felipe Massa, como o Rubens Barrichello, que continua correndo, como é o caso do Prost, do Mansell. Eles estão sempre nas corridas, estão sempre... O Piquet se afasta, é da natureza dele. Ele nunca foi um cara muito simpático. O Reginaldo Leme conta que aquela famosa foto dos 5, Prost, Mansell, Piquet, Senna, os 4, né?
foi muito difícil de ser tirada para juntar eles ali. E você vê que eles estão todos sorrindo. Era uma época de ouro da Fórmula 1, que não existe mais. Não vai voltar, óbvio. Mas ele sempre foi um cara anti-herói. Você vê que ele foi tricampeão num momento extremamente, incorreto. totalmente politicamente incorreto, mas era uma época em que o politicamente correto ainda não existia. Enquanto que o Senna era o oposto dele, ele era politicamente correto fora das pistas. E o curioso, né? Isso o Piquet falou, Prost falou sempre, e Mansell falou sempre, Lauda já deu declarações nesse sentido. Enquanto que o Piquet era politicamente incorreto fora da pista, era leal nas pistas. Totalmente leal. Eu não lembro de ter visto uma manobra do Senna, do Piquet, desleal. A gente já viu várias do Senna. É só você pegar todos, assistir as corridas dele, você vê que o Senna não tinha essa, ele atropelava. Ele fazia o que tivesse que fazer para ultrapassar. O que aconteceu? Na Fórmula 1 atual, ele ia viver sendo punido. Aquela famosa ultrapassagem do Piquet sobre ele na Hungria, em que o Piquet ainda fez o sinalzinho para ele, que ele foi travando as rodas e passando de lado, depois de ter sido fechado 2 vezes. As fechadas, o Senna fechava a porta, só que ele chegava a fechar deslealmente, jogando o adversário para fora. Nessa entrevista, o Piquet defende o Senna, né? Nessa entrevista, sim, mas eu achei muito legal, porque eu não gosto de pessoas hipócritas ou politicamente corretas, porque como o Piquet falou, por que ele não foi no velório do Senna, no enterro do Senna? Ele falou, eu ia fazer o quê? O que o Prost fez? Sacaneou o Senna, brigou com o Senna a vida inteira, não foi leal com ele, e estava lá dizendo que, estava chorando no velório dele, falou, todo mundo sabe que eu não era amigo do Senna. O que eu ia fazer lá no velório dele? Eu sinto muito por ele ter morrido. Mas eu não ia fazer, não ia ser hipócrita de ir no velório dele. Eu gosto de gente assim, que tem sinceridade. Ele errou e errou feio. Porque quando você tem fama, quando você está sendo entrevistado, você tem que ter senso de responsabilidade. E por mais que ele não tenha falado num tom ofensivo, segundo o ponto de vista dele, foi ofensivo do ponto de vista geral. E ele não podia ter feito isso. A gente tem que pensar no que fala. Eu não posso chegar aqui no programa e falar tudo o que eu penso. Ninguém faz isso. Ninguém com bom senso. Porque a sinceridade exagerada não é qualidade. É uma tremenda falta de educação. Você não pode só falar o que você pensa e ter orgulho de ser rústico e ignorante. Essa é a verdadeira questão. Sinceridade em excesso não é qualidade coisa nenhuma. É uma tremenda falta de educação e de bom senso. Opinião volta depois do intervalo, o intervalo é rápido. Voltando com o Opinião 2.0 desta terça-feira, agora é o último bloco, é o Roberto Mohamed que está analisando as notícias com você. Tem uma notícia, Mohamed, que eu acho que tem uma particularidade interessante, que é a de sempre das decisões da Agência Nacional de Saúde Suplementar relativa aos seguros de saúde, aos planos de saúde. O plano de saúde, o preço do plano de saúde é uma questão atuarial. A operadora, ela não vai gastar $1 milhão com os segurados por mês para receber 800, né? A Agência Nacional definiu que não há limite para tratamentos com psicólogos e com fisioterapeutas. É lógico que não tem que ter o limite mesmo, né? Não dá para uma agência dizer, não, você precisa de 4 sessões de psicólogo ou 4 de fisioterapia. Não tem sentido isso. Mas isso aí tem um impacto na mensalidade depois. Paulo, mas é preciso também se atentar a algumas coisas. Porque as pessoas às vezes não se perguntam por que a Blumed conseguiu crescer tanto, ou a Prevent Senior conseguiu crescer tanto. São 2 planos de saúde que têm uma característica. Eles investem muito em prevenção. Eles criaram um serviço de assessoria de saúde para os seus sócios.
E está provado que prevenção, investimento em saúde pública preventiva, e a gente teve um cara que foi secretário de saúde e prefeito de Santos, que falava disso todo dia. Parecia o mantra dele, que era Davi Capistrano. Se você previne, você gasta muito menos no que é mais caro na medicina, que é o tratamento. Então, quando você trabalha, eu vou dar um exemplo claro dessa questão de limites, o quanto é hipócrita, e também porque a ANS se rendeu ao que a justiça já vem decidindo há muito tempo, que é o caso dos autistas, que eu conheço bem como é que funciona, porque a Dani é fono e trabalha com autistas. E os planos querem impor limites de sessões. E esse sistema novo, o APAS, ele se baseia num trabalho multidisciplinar. Fono, psicóloga, arteterapeuta, fisioterapeuta. É preciso que você não fique impondo limitações, principalmente limitações que não tem nada a ver com a parte técnica, mas tem a ver com uma parte orçamentária. Porque esse trabalho multidisciplinar, ele tem que acontecer e tem que acontecer num ritmo intenso. E só quem tem um filho autista sabe o que é o sofrimento dessas famílias de terem que procurar advogado. Isso acabou se criando até uma indústria disso, tem o lado ruim. Mas esse tratamento, ele dá resultado, mas de longo prazo. Mas não é muito melhor eu investir nisso do que depois eu ter que arcar com o custo destas crianças virarem adolescentes, adultos, sem nenhum tratamento? Ou tudo que pode acontecer com a saúde dos pais? É uma coisa um pouco ilógica. Eu disse aqui no programa, quando saiu aquela decisão do STJ, dizendo que o rol da ANS era taxativo, Paulo, eu disse uma coisa aqui, que infelizmente muita gente oportunista falou um monte de bobagem em rádio e TV. A maior parte das ações judiciais contra planos de saúde, e eu me arrisco a dizer que isso ultrapassa 60%, é relativa a itens que constam no rol da ANS. Não é sobre coisas que não constam no rol da ANS. Estas ações entram porque os planos, eles insistem em alguns pontos que são claros. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, uma prótese, colocar uma prótese. Onde está a briga? Está no rol da ANS. O plano não pode se negar. Mas ele quer colocar a prótese mais vagabunda que tem. E vou dizer mais. Vocês lembram de uma matéria que saiu na imprensa sobre a máfia das próteses, que pagavam comissão para médico? Sim, não tem dúvida que pagavam. Mas essas matérias foram incentivadas pelos planos de saúde para mostrar para as pessoas e para o Poder Judiciário, por isso que eles querem próteses caras, porque eles ganham comissão. Isso é mentira. Existem exceções? Existem. Mas isso é mentira. A máfia maior não é a da prótese cara que paga a comissão, é a da prótese vagabunda que paga a comissão. Porque quem paga... Se eu fabrico o melhor produto, Paulo, eu não preciso pagar propina para ninguém. Eu tenho o melhor produto. Quem paga a propina é o cara que faz o produto que não presta. Esse cara paga a propina. É tão óbvio e as pessoas não querem enxergar e ficam acreditando nas bobagens que ouvem. Quem paga a propina, inclusive por plano de saúde, é o fabricante da prótese vagabunda. Do marca-passo vagabundo. São esses caras. Porque esse cara precisa colocar o produto dele que não passa por nenhuma inspeção de qualidade, ele é reprovado em todas. Então ele tem que pagar a comissão para que usem o produto dele. Às vezes ele não paga nem para o médico, ele paga para o plano. Porque os planos de saúde falam dessa questão do cálculo atuarial, como as instituições de previdência privada, mas ninguém fala da roubalheira, né?
Ninguém fala da roubalheira. Quando a Previ, a Petros, o Portos falam que vão ter que reduzir benefício, que não vão poder reajustar o benefício dos seus participantes, olha, porque o cálculo atuarial está complicado, mas ninguém fala da roubalheira. O problema do Portos, por exemplo, não era de cálculo atuarial, foi da quadrilha que chefiou o Portos. Quadrilha que teve na diretoria do Portos durante 20 anos. E nenhum deles pagou prejuízo. Quem está pagando são os trabalhadores, participantes, que contribuíram para serem roubados por estelionatários, safados, ladrões. A Unimed paulistana, Paulo, ela não quebrou porque ela estava pagando tratamentos demais. Ela quebrou porque ela foi roubada por médicos ladrões, que era a sua diretoria. Ladrões, eles tinham que estar presos. Nenhum está preso, está tudo bem. Está tudo na boa. Era uma diretoria de bandidos. A diretoria da Unimed paulistana era integrada por bandidos, que roubaram até o osso. Foram os tratamentos que a Unimed paulistana pagou, que a quebrou? Não. Não. Foram os diretores corruptos, canalhas. Então vamos deixar claro que essa decisão da ANS, que na verdade é um pouco de consequência de consciência pesada dos membros da agência em relação à decisão do STJ, eu inclusive acho que mais coisa vem por aí, porque a ANS agora, ela foi, a partir do momento que o STJ diz o seu rol é taxativo, ela agora tem que dar satisfação para as pessoas. Ela não pode demorar 1 ano agora para poder colocar um tratamento novo dentro do seu rol. Então eu tenho certeza, Paulo, e principalmente até a eleição, a ANS vai soltar muita coisa de inclusão no seu rol de tratamentos, e isso aqui foi só a ponta, foi só o primeiro que ela vai passar. É uma espécie de consciência pesada, né? Porque agora não tem mais desculpa em relação, o STJ diz, é o rol dela que vale, então agora cabe a ela fazer um rol decente, abraçando tratamentos novos que estão surgindo. E com detalhe, eu vi uma cena já que eu vou falar agora, as pessoas não vão acreditar. Plano de saúde recusar o tratamento mais barato e querer o mais caro. Pasme, isso aconteceu. E o mais barato era menos invasivo. Eu tive que entrar olhem só o absurdo. Eu tive que entrar na justiça em nome da pessoa para que o plano aceitasse pagar a cirurgia que era mais barata, porque era menos invasiva. E o diretor clínico do plano insistia que só reconhecia porque aquela outra não estava no rol, e que ele só ia fazer a outra e que era muito mais cara. Então, não é bem, a lógica deles não é bem essa que a gente pensa. Óbvio que essa aqui provavelmente pagava comissão para alguém, estava na cara. Então, esses absurdos também existem. Um exemplo disso é a resistência dos planos de saúde em relação à imunoterapia, para quem tem câncer, que é um tratamento que está mais do que provado que faz efeito, mas é menos danoso em alguns tipos de câncer. E a ANS colocou no rol a imunoterapia, mas não em todos os casos taxativos de câncer. Se ela colocasse de forma geral, pronto, estava resolvido o problema, mas aquela história do menos é mais e as pessoas não entendem isso, ela foi classificar aonde cabia a imunoterapia e os planos querem seguir aquilo à risca. Mas a imunoterapia é o tipo do tratamento muito menos invasivo e que, embora ele seja um pouco mais caro que a quimioterapia, ele produz menos danos. Então, o tratamento sai mais barato. Olha só como é curioso. Na imunoterapia, o tratamento é mais barato. E por que mais barato? Porque eu não tenho que me preocupar com todas as consequências da quimioterapia que o plano também vai pagar. Então, quando você examina o tratamento como um todo, você nota que a imunoterapia sai mais barata para o hospital e sai mais barata para o plano de saúde do que a quimioterapia. Mas se você for examinar o custo por custo, não. Então, esse é o grande problema no Brasil. A gente não tem inteligência na gestão da saúde, porque dinheiro não falta. E não é só em relação aos planos de saúde, isso também ocorre na saúde pública. Dinheiro não falta. É que ele é roubado. Está aí o exemplo das emendas roubando o SUS. Deputados safados que se escondem atrás do relator para roubar o SUS. Tinha que estar tudo preso. E é tudo bolsonarista. É tudo da base de apoio do governo. Então não venham falar que neste governo não tem corrupção.
Mohamed, bem rapidamente, que a gente está no final do nosso tempo, no finalzinho do nosso tempo, em Belo Horizonte, uma investigação do Ministério Público em 3 departamentos da Polícia Civil mostrou policiais recebendo propina de traficantes para não investigar os bandidos. Tem imagens, tem áudios, tem gravações telefônicas, né, que foram interceptadas, e numa delas um advogado diz para o policial: vai pegar os 40 mil ou não vai? Porque ele queria 50. Paulo, desde quando isso é novidade? Desde quando isso é novidade? Documentado assim né? Documentado, olha, infelizmente, se você, primeiro que vai faltar polícia, né? Se for pegar todo mundo que recebe propina, vai faltar polícia. O grande problema é o seguinte, eu falava desde o tempo do Opinião. A Polícia Civil, principalmente. Enquanto você não arrumar o topo, os chamados cardeais, e continuar colocando bandido como cardeal, você vai condenar os bons policiais ao limbo. O dia que você colocar exemplos no comando, você muda a polícia. Pode ter certeza disso. Isso vale para qualquer coisa, mas a verdade é essa. Quando você inspira, porque eu conheço muito policial que é vocacionado. Vocacionado. Se você colocar gente que seja inspiradora no comando da polícia, você consegue contaminar de cima para baixo. A polícia é um dos poucos casos em que você nunca vai ter mudança de baixo para cima. No serviço público, a lógica é invertida. Você tem que arrumar primeiro em cima. Arrumou em cima, você contamina para baixo. E os resultados podem ter certeza disso. Os resultados aparecem. O problema está no topo. O problema não está na base. Por quê? Vão prender quem? Lá. Investigador. Na PM, agente, soldado, cabo. Começa a prender delegado. Começa a prender coronel. Aí você muda. Aqui nós temos como telespectador um policial que é um exemplo, que é o Fábio Pierre. Em Santos tem o delegado Luiz Lara, um trabalho brilhante também. Nós temos vários amigos o próprio comandante da Polícia Civil de São Paulo, o Nico, que é, como você disse, um policial vocacionado, né? Exatamente. São esses caras que têm que ser, mas têm que ser fortalecidos. É colocar lá e falar, pode fazer. Pode ir pro pau. Como temos aqui um policial que é muito elogiado, que hoje comanda a Polícia Civil na Baixada, que é o Gaetano Verdini. Chegamos ao final do Opinião 2.0, agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, agradecendo a equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12 para 1, um pouquinho depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.